Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho. O tempo passa rápido, né? Eu tenho que primeiro fazer uma correção em relação ao que eu disse aqui na sexta-feira, que eu falei daquela história do CARF, estão lembrados? Que o governo conseguiu que a Câmara aprovasse que o CARF passe a ter o voto de qualidade que já teve no passado, pelo governo. E aí eu disse que o Bolsonaro tinha mudado o voto de qualidade e dado ele aos empresários. Eu errei. Não é isso. Ele simplesmente tirou o voto de qualidade. Ele não passou para os empresários, nem precisava. Ele simplesmente tirou e disse o seguinte: se empatar, vale para os empresários. Entendeu? Então, na verdade, mas não tinha o voto de qualidade. Era assim, empatou? O empresário não paga o imposto devido, que é uma vergonha. Né? Então, feita a correção, agora pela Câmara, vai para o Senado, tem o voto de qualidade do governo. Empatou, o governo vai avaliar e se o cara tiver devendo e tiver que tem que pagar. Que história é essa? Porque senão vira uma enorme sonegação autorizada pela lei. Não cabe, é absolutamente absurdo isso, né? Gente, o Tribunal de Contas da União, mas não só ele, a Justiça já tinha chegado a essa conclusão também, e próprias novas investigações da Polícia Federal também chegaram a essa conclusão. Enfim, todos eles, esses órgãos, disseram que as acusações que a Lava Jato fez lá atrás contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, eram falsas. Ele foi acusado de corrupção na universidade, de, enfim, um monte de irregularidades na reitoria da universidade, envolvendo corrupção, grana e tal, não sei o quê. E era apenas mais uma das terríveis injustiças que a Lava Jato cometeu neste país. Tudo, e hoje isso é claro, tudo em função de poder que ela, Lava Jato, queria ter e teve durante um tempo. Nesse massacre contra o reitor, destacou-se a delegada da Polícia Federal, Érica. Eu esqueci de pegar o sobrenome dela. Não é um sobrenome muito comum, não. Mas, enfim. A delegada da PF, Érica, que, inclusive, processou o jornalista e meu amigo Marcelo Auler. Não lembro se por este caso ou um outro caso que ele divulgou informações e ela tentou censurá-lo na justiça. Perdeu na última instância e o Marcelo pôde continuar a fazer suas reportagens. Mas ela tentou. Porque uma também característica da Lava Jato é fazer as coisas e tentar que ninguém descobrisse e que ninguém divulgasse as mazelas daquela organização criminosa que nada mais é do que isso. Pois bem, essa delegada tinha uma ordem de prisão contra o reitor, foi lá, mas fez assim, daquela forma mais espalhafatosa possível, algemou um senhor, algemou, torturou psicologicamente, desqualificou toda a figura dele, né? toda a história dele, desqualificou publicamente, prendeu o reitor, enfim. Só que aí ele conseguiu uma decisão superior da justiça e foi solto. Só que absolutamente envergonhado, absolutamente constrangido. Ele foi para um shopping, não imediatamente, mas um pouco depois, foi para um shopping de Florianópolis e lá do alto, naqueles pátios internos do shopping, se jogou lá de cima e se suicidou. Porque o cara viu toda a sua, todo o seu ser, né?
toda a sua questão profissional, todo o seu caráter de ser humano jogado no lixo por esses bandidos. Tem publicado na internet as pessoas dizendo assim, e aí vai ter que indenizar a família e tal, não sei o que lá. Eu acho que é muito mais do que indenizar a família. Indenizar a família é obrigação, óbvio. Mas, e por um valor alto, né? Porque senão também não adianta. Mas tem que responsabilizar quem fez isso. Porque quem fez sabia que não tinha nada contra o cara. O Flávio Dino, como ela é delegada da Polícia Federal e o Flávio Dino tem sob seu comando a Polícia Federal, o Flávio Dino prometeu providências. Claro que eu não sei exatamente quais são, isso não é assim. Tem que abrir, né, um procedimento administrativo, uma investigação administrativa dentro da Polícia Federal para apurar as responsabilidades, mas tomara que alguma providência seja efetivamente tomada. Por causa das chuvas, tem chuva no Brasil inteiro, praticamente. Tem chuva, ou se não tem, vai ter no Rio Grande do Sul, tem chuva no Nordeste, enfim. E aí, lá em Alagoas, elas estão muito fortes, tem em torno de 20 mil desabrigados em Maceió. O MST colocou seus acampamentos lá, junto, perto de Maceió, à disposição das pessoas se quiserem abrigo. E aí fica a pergunta, quais foram os grandes ruralistas, os grandes empresários que tomaram uma atitude parecida? Não se tem notícia. Agora, prestem atenção nisso aqui. Aliás, o texto começa com presta atenção. Aspas. Prestem atenção na educação dos filhos. Tire um tempo para saber o que eles estão aprendendo nas escolas. Não há espaço para professores doutrinadores. Não há diferença entre um professor doutrinador e um traficante. Talvez o professor doutrinador seja ainda pior que o traficante. Aí, isso aqui foi dito, claro, óbvio, não precisa nem, por Eduardo Bolsonaro, ontem, num carro de som, num evento chamado Pro Armas, lá pertinho da Praça dos Três Poderes. Claro que você não pode, teve gente questionando, mas os caras vão lá na Praça dos Três Poderes, tal. Você não pode proibir, me parece que não pode proibir. Tinham 200 pessoas. E aí o cara fala um negócio desse para chamar atenção, né? Para, na verdade, ganhar uma mídia que eles não estão, eles estão sendo derrotados em tudo. Então eles fazem isso. E aí é uma situação, eu não sei o que é que pode dar isso. Claramente, isso permite que pessoas que, né, com esses ataques às escolas que tem criança, professor sendo morto e tal, não sei o quê, isso estimula que pessoas escutem isso e digam assim, então tem que ir lá matar o professor doutrinador. Outra coisa curiosa é porque, assim, para eles, doutrinador, por exemplo, se o cara disser que a Terra não é plana, e eles consideram isso um professor doutrinador. Que o professor diga, claro que na idade adequada, que os bebês não vêm da cegonha, né? Que os bebês vêm de uma relação entre um homem e uma mulher para a fecundação biológica, ou os bebês vêm dessa relação, mas podem ser adotados por casais de 2 homens, 2 mulheres, enfim. Tudo isso para eles é doutrinação, porque eles entendem o mundo só com aquela visãozinha deles pequena e conveniente, né? Porque não é só uma visão pequena, é uma visão conveniente porque eles sabem que boa parte da população tem essa questão pseudo-moral, né? Essa hipocritamente moral, entre aspas, e com isso eles fazem politicagem, né? O curioso é que assim, aí você tem o pastor que diz que Deus mataria os gays, mas como não vai matar, que então fica a cargo dos fiéis que estão escutando ele falar isso. Você tem o outro deputado que fala
que o QI na África é baixo e claramente fazendo uma alusão porque a África é negra, né? Claramente, claramente. Então, assim, é um negócio, é tão absurdo, porque assim, aí tem o Nicolas Ferreira falando mais um monte de bobagem também, tudo nessa linha, né? Então, é impressionante, porque assim, eles disparam esses vários absurdos. É, tem que ter algum tipo de ação, algum tipo de punição contra isso. Aí, se você pune, por exemplo, o pastor já diz: opa, se vierem para cima de mim, está tolhendo a minha liberdade religiosa. Isso não é liberdade religiosa, ele, na verdade, está incentivando pessoas a matarem gays. A verdade é essa. Então, assim, é muito complicado. Assim, na verdade, tinha que prender todo mundo. Mas vai prender todo mundo, vai ser uma confusão no país. Que seja. Que seja. Sabe, tem hora que, assim, é ir ou não ir. E tem que ir. É ir ou ir, aliás, é melhor. É ir ou ir. Porque eles são imparáveis. Eles não sei. Pô, tá dando tudo errado para eles, tem um monte deles presos, outros serão presos, e eles não param. Então, prende. Não para, prende. Parece a história do Roberto Jefferson, lembra? Roberto Jefferson fez um monte, foi preso. Aí, coitadinho, então soltaram. Aí fez um monte, foi preso. Acho que já é a terceira vez que ele é preso. Aí foi, atirou nos caras da Polícia Federal, foi preso, agora tá lá. A defesa pedindo, pelo amor de Deus, que ele tá ferrado, que ele já não levanta nem para ir ao banheiro, que não sei o que não sei o que lá. Mas é assim, os caras não sossegam, os caras não param. E cometem crimes, e são crimes, e crimes, e crimes. Então, assim, lamento. Não adianta ficar nessa hora, ficar pensando, mas aí vai ser melhor. Não, é crime, é crime. Vai, prende, julga, faz o que tiver que fazer, dentro da lei, obviamente, dentro da Constituição. Mas é preciso fazer alguma coisa. Gente, hoje eu vi a entrevista, vi em videotape, né? Do Haddad num podcast da Natuza Neri chamado O Assunto, e é muito boa. É claro que é muita economia e tal, não sei o que lá, mas é muito boa. É um cara absolutamente educado, cortês, enfim. E aí eu me lembrei aqui, que aliás é citado isso na entrevista, né? O Haddad foi um dos maiores articuladores do Alckmin ser o candidato a vice do Lula. O Haddad é que propôs ao Lula, o Lula deu o sinal verde para ele, aí o Haddad começou a conversar, a costurar com o Alckmin, claro, com outros atores políticos, e saiu a chapa. O Haddad articulou a reaproximação do Lula com a Marina, muito importante. O Haddad foi um dos que articularam com o apoio da Tebet no segundo turno. Aí como ministro da Fazenda, aprovou a PEC da transição, lá ainda antes do governo começar, foi fundamental para que o governo tivesse como respirar no início do mandato com aquele orçamento vagabundo que o Bolsonaro tinha mandado. O Haddad aprovou o arcabouço fiscal, claro, Haddad e sua equipe, óbvio, tal, mas assim, ele comandando a equipe da Fazenda. Aprovou a reforma tributária na Câmara, aprovou a mudança no CARF, essa que a gente falou lá no início. É um cara educado, ele escreve livros, inclusive o último dele sobre antropologia, imaginem, e ainda toca violão. Tá meio destreinado lá na entrevista, a Natuza deu um violão para ele ficou todo sem graça, mas deu lá uma dedilhada numa música dos Beatles, bem legal. Um cara, assim, um cara precioso. Você pode não gostar dele, não interessa, mas é um cara precioso, educado, como eu já disse e tal. E a imprensa, lá em 2018, disse que era uma escolha muito difícil entre o Haddad e o Bolsonaro. A gente viu no que deu, né? Imaginem, com tudo isso aqui que o Haddad realizou já aqui, imaginem ele, presidente da República de 2019 até agora, quanto teria feito por esse país. Agora, a mesma mídia já começa a levantar a bola do Tarcísio, que, claro, eles não querem o Bolsonaro, definitivamente eles não aguentam, nem eles aguentam o Bolsonaro.
Mas também não querem Lula ou ninguém da esquerda, não é nenhum Lula, ninguém da esquerda em 2026. E aí já começo a dizer, Tarcísio, tudo bem, é um problema deles lá, que o Tarcísio não é bolsonarista, não é verdade. O Tarcísio foi criado no bolsonarismo, o Tarcísio hoje declarou acho que foi ontem, declarou que é leal e sempre será leal e grato ao Bolsonaro, ou seja, o Tarcísio abriga um monte de bolsonaristas no seu governo em São Paulo. Então, assim, na verdade é igualzinho ao Bolsonaro, só que como tem menos tempo de política, faz aquele gênero, cara legal, que ouve aqui, ouve ali. Ele não apoiou a reforma tributária porque desde o início, no início ele batia muito na reforma e tal, não sei o que lá. Quando ele viu que ele ia ficar sem discurso, ele criou lá uma situação, disse, se mexer nisso aqui eu aceito. Aí o Haddad foi, conversou, mexeu lá no que ele queria mexer e ele passou a apoiar. E aí a imprensa está tendo a cara de pau, uma parte dela, de dizer que o Tarcísio foi o grande mentor ele não chegou a dizer isso, mas que foi assim, um grande ator na aprovação da reforma tributária. Não é verdade também. O partido dele apoiou, os republicanos apoiou, porque o presidente, desde o início, dizia que era a favor, e o Tarcísio era exceção dentro dos republicanos, no início, quando ele negava a reforma. No PL, os 20 que votaram são 20, basicamente, já falei isso aqui, do Nordeste, lá do PL. E que votam porque sabem que lá no Nordeste, se eles não votarem nesse tipo de coisa, eles estão fritos. Então, assim, o Tarcísio não arrumou nenhum voto. Foi importante ele dizer que era a favor, no final, mas ele não trouxe nenhum voto para a reforma tributária. E a imprensa está fazendo dele como se fosse o grande vencedor dessa história toda e tal, não sei o que lá. Mentira. Estão querendo nos enganar. Tchau, até mais.